Olá, boa tarde, segundo ano. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo da literatura, falando sobre o romantismo, né? Então nós vamos ver cada uma das três fases do romantismo no Brasil. E vamos iniciar pela primeira geração romântica. A primeira geração romântica, conhecida como nacionalista, para nós brasileiros também fica conhecido como indianista, e tem um motivo para isso. É próprio da primeira geração a exaltação à pátria, a exaltação dos valores nacionais, a exaltação da natureza local, né? Porque esse contato com a natureza, essa coisa bem típica do romantismo, bem como a idealização. Então é verdade que era idealizado, não apenas visto, reconhecida a beleza, mas era exaltada com um toque de exagero, com um toque de hipervalorização, né? Que nós chamamos de idealização. Então, era aquela natureza ideal, o país ideal, a cidade ideal, o estado ideal. Esse amor pela pátria é típico da primeira geração romântica. No nosso aqui, isso estava muito atrelado à ideia da independência, né? É muito próximo à época da independência, está dentro do nacionalismo romântico, e isso fez com que a pátria fosse ainda mais exaltada, fosse ainda mais enaltecida. Mas por que também indianista? Como a cultura local olhava para o índio como sendo o primeiro brasileiro, como sendo a figura do bom herói, do nacional heróico, o brasileiro que tinha que ser valorizado, aquela coisa toda. O índio também visto pelo poeta romântico, pelo prosista romântico, como tendo sido negligenciado, esquecido, foi se buscando exaltar a figura do índio. E de que forma isso foi feito? Ele foi colocando o índio como protagonista das histórias, e esse protagonismo vi sempre com um tom de heroísmo. Né? O índio que era o herói, era quem salvava a pátria, era quem salvava o dia. Deixa eu crescer aqui, aumentar aqui a nossa projeção para que a gente possa acompanhar alguns, e se vocês quiserem estar fazendo também algumas marcações. Né? Primeiro que é 1836, era bom que a gente marcasse aqui essa data, né? Bem como a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves Magalhães. Esse é conhecido como marco inicial do romantismo na primeira geração no Brasil, certo? Então, se nós perguntarmos qual é o marco inicial do romantismo nacionalista no Brasil, é em 1836, e o livro é Suspiros Poéticos e Saudades, e o autor Gonçalves Magalhães. Então é algo que vocês podem estar marcando. Também vamos colocar aqui que o primeiro veículo de divulgação internacional das ideias sobre o romantismo brasileiro foi a revista Niterói. Tá? Aqui também a gente pode estar marcando a revista Niterói, certo? Como sendo o primeiro veículo, ou seja, o primeiro livro, a primeira publicação que vinha trazendo as ideias românticas da primeira fase, da primeira geração. Temos ainda aqui a importância de Gonçalves Dias. Eu acho que na aula passada eu falava um pouco sobre ele. É tido como o maior nome do nacionalismo, né? O maior nome da primeira geração no que se refere ao nacionalismo. Então está aqui. Pode-se afirmar que foi a poesia Pode-se afirmar que foi a poesia elaborada por um grupo de jovens escritores que ajudou a materializar o romantismo brasileiro. E entre esses jovens, Gonçalves Dias foi quem, em primeira mão, incorporou a figura do indígena ao imaginário cultural, transformando-o em uma representação do primeiro brasileiro, aquele que carrega seus valores e comportamentos, né? E comportamentos, o modo de ser que nos singulariza.
Então, que aquilo que faz o brasileiro singular estava materializado na figura do índio, certo? Então, entre 1836 e 1852 foi que tivemos essa fase indianista e que teve como escopo que queria buscar e mostrar a essência, a alma brasileira, né? Expressar isso através das suas publicações, ok? Então vamos lá. Partimos então essa atividade, como todas as outras que nós vamos ter até a terceira geração, eu quero que vocês estejam fazendo para que na aula da semana que vem a gente faça por Zoom e a gente possa faça em reunião no Zoom e a gente faça uma correção ao tempo em que vocês vão estar tirando as dúvidas que venham a ficar a respeito dessa aula. Tá, tem algumas características também que eu esquecendo que eu ia passando e que eu queria que a gente marcasse essa parte aqui, desde o amor até exagerado. O amor e a melancolia são entre eles, mas muitas vezes acompanhados de visões que associam os sentimentos nacionalistas, como é o caso da saudade da pátria, grandiosidade da natureza, do amor pelo país e do ufanismo. E isso são características ou temas típicos do estilo romântico, certo? São temas que faziam parte do romantismo como um todo, né? Amor, melancolia, nós vamos encontrar em quase todo o romantismo. Mas aqui, nessa fase, ele é associado aos sentimentos nacionalistas, né? O saudosismo da pátria, o que era muito comum, porque ainda se estudava muito fora do país, ou pessoas eram exiladas para fora do país, a exemplo de Gonçalves Dias, que ao ser exilado daqui do Brasil, escreve Canção do Exílio, que é a sua poesia mais conhecida, onde ele exalta a beleza do seu país. Okay? Já na segunda geração romântica, nós depois que eu passar pelas três, nós voltamos para as manifestações de romantismo em Cabo Verde, apesar de ser só um adendozinho. Segunda geração romântica é chamada de ultra romântica. Essa é a mais exagerada delas, é aquela que tem na literatura expressões daquele amor meloso, aquele amor não correspondido, onde está em destaque a angústia, o sofrimento, a crise existencial, né? Isso tudo soa como expressão do eu, mas é também aquele mais marcado pela sensualidade, pela mulher ideal, pelo homem ideal, pela ideia de beleza, do amor puro, toda essa temática do amor como nós vemos hoje, quando falamos do amor idealizado, vem do ultrarromantismo, né? É uma característica geral do romantismo em si, mas o ultrarromantismo sai da ideia do nacionalismo, do amor exagerado pela pátria, né? Lançado sobre a pátria, e agora vem sobre a figura da pessoa amada, né? Colocando nela a idealização e tratando esse amor e o sofrimento provocado pelo amor como uma temática principal, certo? O poeta teve que vivenciar, o poeta deve vivenciar esses sentimentos quase cotidianamente. Aqui nós temos isso, quase cotidianamente. Então veja, não era uma coisa que simplesmente se aceitava que o poeta viesse a expor o seu pensamento e acabou ali. Não. Era como se isso fizesse parte dele, fazendo com que ele vivenciasse os sentimentos que ele ali expressava cotidianamente. Ou seja, o poeta era em si um amante sofredor, né? E ele conseguia colocar isso nas suas obras. No último parágrafo, então, temos aqui certo culto à morte e à loucura surge em alguns textos. Então, a temática da morte, da loucura, tudo por amor, certo? São temáticas dela também, bem como o amor impossível, misterioso, interesse pelo desconhecido, apelo para a religiosidade, mostram uma sensibilidade que não havia sido vista em estéticas brasileiras, em estéticas literárias anteriores, porque ela é bem voltada para essa questão do amor e de todo o universo que o envolve, certo? É daqui, tá? Aqui vai fazer um adendozinho
que é a questão do mal do século, né? A questão da depressão que nós tanto falamos hoje. Essa depressão era uma depressão causada por saudade, por amor não correspondido, pessoas que se suicidavam, que morriam de amor, né? Largadas ali. Era a depressão como nós conhecemos hoje e que tem as suas ideias baseadas no Lord Byron, né, na poesia byroniana, em que tem o seu spleen byroniano, conhecido como Mal do Século, né, que é bastante conhecido na Europa e que influenciou de forma profunda o poeta romântico e o prosista romântico brasileiro também, ok? O romântico brasileiro como um todo. Temos ainda a terceira geração, acho que eu passei, terceira geração romântica, chamada de condoreirismo, né? Então, essa daqui eu queria ler com vocês porque ela é uma geração que vai partir para a transição. Ela vai meio que saindo do que nós estamos habituados com o romantismo e passando para uma visão mais social, um olhar mais para o acontecimento real, saindo da idealização e olhando o mundo que nos cerca de forma mais, como é que eu posso dizer, analítica, né? Observando e querendo interferir através da sua obra no contexto social. Então tem aqui. As ideias liberais, abolicionistas e republicanas ganham espaço no período de 1870 a 1890, tornando-se a base do pensamento de artistas e intelectuais dessa época. A preocupação com questões sociais e a oposição ao governo central monarquista definem um posicionamento político que acaba por reunir uma parte da sociedade em torno de um desejo de mudanças na condição do país. Veja, o poeta, o prosista, o literário, o escritor, ele não está mais absorto apenas no seu amor, na idealização da mulher amada ou amando a pátria acima de tudo. Não. Ele olha para os acontecimentos, certo? Tem desejo de mudar alguns acontecimentos ali e quer influir. Então tá aí, nesse momento surgem os primeiros jornais defendendo abertamente o fim da escravidão e o regime do governo republicano. Né? Então, abolicionistas faziam parte do centro cultural que envolvia a literatura da época. Então, a literatura romântica dessa geração se afasta das diretrizes da segunda geração, marcada pelo mal do século do pessimismo e pela subjetividade extrema. Subjetividade tem a ver com a questão dos sentimentos, onde nós tiramos o olho daquilo que é objetivo, daquilo que é prático e mantemos no subjetivo, mantemos nos sentimentos, né? Isso sai agora da subjetividade extrema e busca um contexto comprometido com os acontecimentos da sociedade. Marquem aí, contexto comprometido com os acontecimentos da sociedade, da política, do homem em geral e de suas relações com o mundo que o cerca. Ou seja, ele não está mais isolado, ele não está mais absorto em si próprio, mas está olhando para toda a sociedade. Nesse sentido, foi produzida uma poesia engajada em questões sociais. Atenção, a poesia engajada em questões sociais. Isso é típico do romantismo? Não. Certo? Isso é um período de transição. A geração condoreira ou condoreirismo, ela vem tendo no final já do período romântico e vem trazendo esse cunho social que é o que vai abrir as portas para a próxima escola que estudaremos, que é o realismo. Certo? Então tem aí, nesse sentido, foi produzida uma poesia engajada em questões sociais, marcada por um lirismo público e também pela grandiloquência, uma maneira empolgada de se manifestar, utilizando palavras rebuscadas com a finalidade de chamar a atenção. Essa geração é chamada de condoreira, termo que faz alusão ao condor, pássaro que é um símbolo de liberdade. Então essas ideias de liberdade que foram trazidas pela independência ou morte, né, pelo desejo republicano no país, vêm também inspirar os nossos autores. Dos autores desse momento final do romantismo, destaca-se Castro Alves, autor de poemas em favor da libertação dos escravos, e seu estilo apresenta hipérboles e marcas de oralidade. Hipérboles, os exageros, marcas de oralidade, como se o poema fosse mais para ser falado do que lido. Bom, nós vamos então responder todas as atividades que estão até aqui, né? Pegando aqui contracorrente a gente vê na próxima, mas a gente vai dar um pulinho contracorrente e pula aqui para as atividades
porque na atividade vai estar sobre Castro Alves e sobre a terceira fase, a gente para aqui, certo? E organiza as ideias. Mas eu quero como trabalho, isso aí nós vamos, né, na reunião do Zoom, mas como trabalho, eu quero que vocês façam uma pesquisa a respeito de quais são os autores da primeira, os principais pelo menos, e suas obras, da primeira, da segunda e da terceira fase do romantismo, da terceira geração romântica. Primeira geração, nacionalista indianista, segunda geração ultrarromântica, terceira geração condoreirista, e eu quero que você, ou condoreira, eu quero que você separe quais foram os autores, quais foram as suas principais obras, não é? E coloquem, eu vou estar liberando a atividade lá no Positivo On e vocês vão lá e anexam, certo? Não deixem de fazer, porque essas atividades é quem vão estar nos auxiliando na geração de notas e pontuação para vocês, ok? Bons estudos, continuem se cuidando, fiquem com Deus.